Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de JavaScript. Hoje continuamos com o nosso assunto sobre o array. Na última aula a gente verificou como declarar os arrays, como ele se comporta, como os índices são estabelecidos e as formas de se declarar um array diferente, né? Eu tenho vários tipos de condições de declarar. A gente viu também como ele retorna esses arrays. Neste caso aqui, a gente definiu um array usando alias, que são abrir e fechar aqui os nossos colchetes. Então, dessa forma, o nosso array vai ser preenchido à medida que ele vai inserindo esses valores nos seus índices. Então, o índice, nesse caso, vai começar do zero, né? 1, 2, 3, como mostrado aqui no nosso console. Se a gente verificar aqui no console, a gente tem um array que começa do zero e vai até o 3, sequencialmente. E a gente tem esse atributo aqui, que é o length. O que esse atributo está nos dizendo? Que ele tem 4 posições dentro desse array. E essas posições começam do zero, vai até a 3. Então nós temos 4 posições. Não sei se vocês lembram, quando a gente estava contando uma variável do tipo string, se a gente usar o atributo length, ele conta quantos strings, quantos caracteres eu tenho na minha variável. Mas nesse caso aqui, ele está contando quantas posições eu tenho. Porém, ficar bem atento que essas posições só são possíveis de usar com esse atributo length se elas forem sequenciais, iniciando do zero, e forem numéricas, igual está aqui. Se for diferente disso, se eu usar, por exemplo, um caractere para definir o meu índice, ao invés de 1 eu colocar A, ao invés de 2 eu colocar C, por exemplo, essa contagem não vai funcionar. Então vamos dar uma olhada lá só para a gente verificar como que fica se a gente alterar essa definição dos nossos índices. Então vamos aqui comentar esse trecho de código novo que a gente criou essa variável. E vamos descomentar agora essa antiga, que a gente tem uma lista, uma variável, né? Lista de fruta que recebe o array. E os nossos arrays aqui, nós também vamos comentar. Deixa eu comentar isso aqui também. Certo, então agora eu tenho o meu array lista de frutas. Então ele inicia do 1. E a gente tem alguns valores aqui, que são diferentes. E eu tenho aqui algum índice, né, que é diferente do numérico. Então vamos ver como que se comporta. Se agora eu atualizar, agora ele está me dizendo que eu tenho que meu length tem 4 posições, porém, o que não é verdade, né? Porque começando do zero seria 5, mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Se eu colocar aqui, por exemplo, o índice 4, vamos retornar os valores aqui originais, né? Então eu tenho banana, aqui, vou colocar aqui uva, e aqui maçã. Vou salvar, e olha só, se eu der 5, ele vai retornar 5 posições, porém eu tenho 4. Eu tenho 4 posições, a 1, 2, 3, 4. Ele está me retornando 5 porque eu não comecei do zero. Então o zero ele fica guardado em memória, a posição 0. Então ele não contou corretamente a quantidade de elementos que eu tenho aqui no meu array. Ok? É só uma informação para vocês que se caso a gente for usar esse atributo length, a gente tem que ficar atento aos tipos de dados que eu retorno. Então se eu quiser realmente trabalhar com ele, eu tenho que começar do zero a minha contagem aqui dos meus índices. Então se eu tiver aqui 0, 1, 2 e 3, olha só agora. Eu vou salvar, são 4 posições. Se eu atualizar, agora sim eu tenho 4 posições.
né? Se eu começar aqui, por exemplo, do 5, ó, olha que interessante. Na verdade, né, é um índice, né, ele vai funcionar, é um array funcional, sem erro. Porém, na contagem, quando eu uso o atributo length, ele vai dar problema de contagem. Porque olha só, agora eu tenho 6 elementos, quando na verdade eu tenho 4. Isso porque ele conta, né, os atributos guardados. Por exemplo, ele está contando o 0 e está contando o 4. Então ele guarda esses espaços em memória que seriam preenchidos, né, se tivesse outros valores. Então esses espaços ficam vazios, porém eles são contados com o atributo length. Bom, pessoal, esse só foi um adendo aqui para vocês ficarem espertos na hora de fazer a contagem de posições dentro de um array. Sempre lembrar que se ele não tiver sequencial iniciando do 0, ele vai dar esse tipo de problema com o seu atributo length. Porém, a gente vai trabalhar mais com arrays e à medida que a gente for adiantando e fazendo as operações com array, a gente vai vendo como contornar esse problema. Dando sequência aqui no nosso estudo sobre arrays, hoje a gente vai estudar um pouco sobre arrays multidimensional. Então, o que é um array multidimensional? Nada mais é do que um array de arrays, né? Eu crio uma variável de objeto array e atribuo a essa variável outros arrays, né? Então, por exemplo, um array normal, bidimensional, a gente quer dizer unidimensional, a gente só tem uma lista ordenada de itens, né? Como essa lista de frutas. Quando eu tenho um array multidimensional, eu tenho uma lista de coisas. Pode ser uma lista incluindo a lista de frutas e uma lista de pessoas. Então, dentro do meu array, eu tenho atribuído a ele, aos meus índices, outros arrays. Podem ser quantos arrays eu quiser, criando assim múltiplas dimensões para se trabalhar. E hoje a gente vai ver na prática como que a gente trabalha com eles. Então, pessoal, para que a gente, às vezes você pergunta por que a gente cria uma coisa tão complexa como um array de arrays, sendo que eu posso ter um array só, uma lista única. Isso é definido, pessoal, porque quando a gente for buscar muitos dados do banco de dados, eu faço uma consulta só e trago uma lista de resultados mais compactada, né? Porque se eu trouxer vários arrays separados, vai ficar muito fragmentado. Então, quando eu trago uma lista de coisas, um array com outros arrays dentro, com dados dentro, fica mais fácil de eu agrupar esses dados na hora de eu mostrar esses dados para o meu usuário. No caso de relatórios, por exemplo, se eu estiver trazendo dados do meu banco de dados. Então vamos lá para o nosso Sublime Test, para a gente fazer na prática. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou salvar ele como array multi.html. Vou criar um arquivinho HTML padrão. Vou chamar de array multidimensional. Isso serve para vocês guardarem para pesquisa posterior. Vou criar o meu script, JavaScript interno. Se vocês quiserem criar um JavaScript externo, fiquem à vontade. Isso aqui é só para a título de estudo, para ficar mais fácil a visualização do nosso código. Vamos começar criando o nosso array. Eu vou criar aqui, ó, var lista coisas. Ela vai ser uma variável do tipo array, né? Vai receber um objeto do tipo array. E eu vou definir como um índice aqui, lista coisas. Vou chamar de frutas nesse índice. E esse índice, ao invés de eu colocar aqui um valor
como, por exemplo, manga, né, ou laranja, ou maçã, ele vai receber um outro array, ok? Vai receber um outro array. Então, neste meu índice, que se chama frutas, ele vai receber um array. Então, aqui dentro desse índice vai se abrir uma outra dimensão, se é que vocês me entendem. Eu vou dar um console.log só para vocês verificarem como é mostrado isso no nosso browser. Console.log, lista de coisas. Eu vou salvar aqui e vamos abrir lá o nosso projetinho no navegador. Vou vir aqui. Agora é o array multi. Vou abri-lo. Então eu tenho lá, tá mostrando aqui o meu array, né, que é lista de frutas, e dentro de lista de frutas eu tenho outro array. Se eu abrir, eu tenho uma outra posição. Então quer dizer, eu tenho um array dentro de outro array. Ele mostrou o índice do primeiro, né, e o índice dentro do meu array principal. Então agora a gente vai ver como que eu adiciono no lista frutas na posição fruta, né, que é um array dentro desse array principal, lista frutas, lista de coisas, né, que eu tenho uma posição frutas, e dentro dessa frutas a gente vai ver como que a gente insere valores. Então a gente vem aqui, agora aqui no nosso lista de coisas frutas, recebe esse array. Eu vou dar aqui, ó, lista de coisas na posição frutas, certo? Que é um array. Na posição 1, olha só, na posição 1 ele vai receber manga, correto? Então olha só, eu criei a minha lista frutas, que é um array. Dentro dessa lista frutas, eu adicionei um índice, né, o meu primeiro índice, que se chama frutas, da lista coisas, o primeiro índice. Ele também é um array, que ele abriu uma outra dimensão. Então, dentro dessa dimensão frutas, eu tenho a posição 1, que recebe manga. E eu tenho aqui, ó, a posição 2, né, de frutas, que vai receber, aqui ó, na posição 2, que vai receber banana. Então, se eu salvar e verificar lá agora, olha que interessante. Vou salvar aqui, F5. Então, aqui, ó, eu tenho o meu array principal. Dentro desse array, eu tenho o meu índice fruta, que tem um índice, que tem as posições lá dentro, né? Aqui está o índice. Aqui eu tenho, ó, na posição de frutas, né? No meu índice frutas, eu tenho na posição 1 manga, na posição 2 banana. Lembrando que a gente não colocou posição 0, por isso que ele está contando 3. Se eu estivesse colocando posição 0 e 1, teriam sido contado duas posições. Mas aqui o interessante é vocês observarem que eu tenho lista de coisas. Dentro de lista de coisas, na minha dimensão frutas, eu tenho manga e banana. Bom, então agora a gente vai criar outro índice dentro de lista coisas, que nós vamos chamar de pessoas. Olha só que interessante. Lembrando que aqui no nosso exemplo, né, a gente tem lista de coisas, e dentro desse array lista de coisas a gente tem frutas, a gente tem pessoas. Dentro de frutas eu tenho essa dimensão, aqui no índice 1 eu tenho maçã, banana, uva, assim por consequência. E no pessoas eu tenho outro array, que eu tenho João, José e Maria. Então vamos lá. É bem simples. Basta eu criar agora, só para ficar mais claro aqui, eu vou dar um espaçamento maior aqui. Eu vou colocar aqui, ó, que lista pessoas, lista coisas,
Desculpa, na verdade a lista coisas. Agora, na minha posição pessoas, né? Porque aqui, ó, lista coisas tem a posição frutas e agora tem a posição pessoas. Ela vai receber um array. Ok? Então aqui vai ser outra dimensão. Certo? Então agora lista coisas pessoas na minha posição 1, a gente tem a minha primeira pessoa que vai ser José. Eu tenho na posição 2, vou copiar para ficar mais fácil o entendimento. Eu tenho Maria. E na minha outra posição, na posição 3, lembrando que eu tenho que ser posições, elas têm os índices únicos. Se eu repetir esse índice aqui, ele substitui na hora da execução. Então esse índice é como se fosse o ID, né? O identificador, ele é único. Então a gente tem que ter um identificador único. Então no 3, no índice 3, a gente vai ter João. Então, para vocês ficarem mais fixo essas ideias do meu array multidimensional, eu tenho um array que chama lista coisas. Dentro desse lista coisas eu tenho dois índices, o índice fruta e o índice pessoa. Esses dois índices, eles recebem o meu array. E dentro desses índices frutas eu tenho a posição 1 e a posição 2. Dentro do índice pessoa, eu tenho a posição José, eu tenho a posição Maria, eu tenho a posição João. Então vamos salvar. Agora a gente vai lá no nosso navegador para ver como que ficou nosso array bidimensional ou multidimensional. Se eu der F5 agora, olha só. Dentro do meu lista de coisas eu tenho frutas e tenho pessoas. Dentro de frutas eu tenho um array, dentro de pessoas eu tenho outro array. Se eu abrir, olha, minha dimensão frutas, que eu tenho essas duas frutas, e a minha dimensão pessoa, que eu tenho essas três pessoas. Ok? Essa é a forma da gente criar um array multidimensional, que nesse caso é bidimensional, que eu tenho duas dimensões. Eu tenho a dimensão fruta e eu tenho a dimensão pessoa. Cada dimensão tem o seu índice correto. Lembrando que a dimensão principal, que é a lista de coisas, eu tenho dois índices, frutas e pessoas, ok? Lembrando que essa contagem do length, ela está errada porque eu tenho somente duas posições, porém ele começa a contar da posição 0. Mesma coisa aqui, pessoas, como ele começou a contar do 0, a gente tem 4 posições, quando na verdade temos 3. Então uma forma da gente declarar, se a gente quiser simplificar essa declaração, a gente já viu na última aula, que eu posso simplesmente declarar aqui, né? Eu posso colocar aqui, no momento da declaração, olha, eu coloco aqui manga e coloco aqui, dou um vírgula, banana. Então essa é uma forma da gente já declarar diretamente no momento da criação do meu array. Então eu tenho essa, né, lista de coisas que recebe um array, e dentro desse array agora eu tenho duas posições. Na mesma coisa aqui, lista de coisas pessoas, eu tenho o meu array que vai receber no seu primeiro valor José, no seu segundo valor Maria e no seu terceiro valor João. Eu posso apagar essa definição aqui dos meus índices, porque agora o índice vai ser criado automaticamente. E vocês agora podem visualizar que eu tenho, né, o meu primeiro array, que é a lista de coisas. Ele é um array com dois índices, pessoas e frutas. O meu primeiro índice frutas, ele recebe um outro array com esses dois valores.
e o índice pessoa recebe um outro array com esses 3 valores. A gente salva. Vamos lá verificar como que ficou a nossa execução. Vou dar um F5 aqui. Só um minuto que deu um erro. Vamos só verificar lá. É comum, tá, gente? Retornar erro. Então, verificando, a gente esqueceu de colocar uma vírgula aqui. Vamos salvar. Dando F5 agora. Agora sim. Olha só. Minha lista de coisas tem um array frutas e tem um array pessoas. Então, dentro desses arrays, né, agora eu tenho contado corretamente na posição 0 manga, na posição 1 banana. Na minha dimensão pessoas, eu tenho José, Maria e João. Contando, a gente tem 3 posições. Então, são 2 arrays dentro de um array principal. E para finalizar, pessoal, a gente vai verificar agora como que eu retorno um valor que está dentro, né, da minha dimensão pessoas. Por exemplo, se eu queira imprimir Maria, por exemplo. Então, bem simples. Vamos voltar lá no nosso código. Eu vou dar aqui um document.write. Certo? Então, eu vou exibir. Então, eu quero exibir em lista de coisas na minha dimensão pessoa. Olha só. Na minha dimensão pessoas. Qual que é a posição de Maria? Posição 2, né? Que se a gente voltar aqui e verificar, ó, na verdade Maria está na posição 1, né? Porque a gente começou do 0, então Maria está na posição 1. Então a gente vai selecionar 1. Então eu estou selecionando a meu array no meu índice pessoas, né? Na posição 1. O meu array de coisas na dimensão pessoas na posição 1. Maria. Então, começa de 0, 1. Então, vamos lá verificar. Vou salvar aqui. Então, eu vou escrever aqui na tela, né? Então, tá lá. Maria, né? Então, essa é uma forma da gente retornar os valores nas minhas dimensões. Então, eu selecionei aqui a minha lista de coisas. Na minha dimensão pessoas, no índice pessoas. E dentro desse índice pessoa, eu tenho o índice 1, que representa Maria. Se eu quisesse, por exemplo, retornar a banana, bem simples, né? Da mesma forma aqui, eu vou dar aqui, ó, um document.write. Lista de coisas. Na verdade, agora eu quero banana, né? Então, eu vou estar na minha dimensão frutas. E qual que é a posição banana? Também a posição 1, correto? Então eu vou salvar. Agora a gente vai voltar lá no nosso navegador. Agora eu tenho aqui, ó, Maria e banana, né? Então eu tenho separado aqui a minha dimensão lista de coisas, na minha dimensão frutas e dentro da minha dimensão frutas a posição 1, que representa banana. Na minha lista pessoas, na minha lista de coisas, na minha posição pessoa, na minha aqui índice 1, que representa Maria. Então essa é a forma da gente mostrar os nossos arrays multidimensionais. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Pratiquem mais aí, com uma lista maior, né? Com uma lista com mais posições e com mais dimensões. E qualquer dúvida, estamos aqui. É só chamar. Até a próxima.